E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Estamos retornando nossas atividades agora no ano de 2025, sei lá que época que você tá vendo, talvez você tá no futuro, há 10 anos na frente, eu tô velho, caquético. Já de cara, se inscreve no nosso canal, curte aí o vídeo para que o YouTube saiba que o que a gente tá fazendo é legal e outras pessoas possam receber esse tipo de conteúdo. E se você é pai de pré-adolescente, comenta aqui embaixo o que você tem achado nos nossos conteúdos direcionados para vocês. Fechou? Hoje é os YouTubers, onde eu respondo pergunta dos pré-adolescentes. Seguinte, perguntaram aqui, ó. Por que sentimos tanto ciúmes? Cara, a gente sente ciúmes por causa do pecado. No outro vídeo dos YouTubers Responde, respondi sobre Adão e Eva, específico sobre Eva, por que ela desobedece e tal. E é porque ela deseja uma coisa que não é dela, uma coisa que ela não pode. A gente sente ciúmes porque a gente não está feliz com o que a gente já tem e a gente gostaria de ter o que a outra pessoa tem. Isso no sentido de, pô, queria tanto aquilo. Agora pode ser que no futuro, você que é pré-adolescente está nos assistindo, né? No futuro você vai ter um relacionamento, bem no futuro, tá? A partir dos 18 anos. E você vai gostar tanto de uma pessoa que você quer ela só pra você. Eu não quero dividir ela com ninguém. Na verdade já rola hoje com amizades, né? Pô, às vezes você tem aquela amiga que você gosta muito, ou aquele amigo que você gosta muito, começou a fazer amizade ou conversar com alguém, você já fica com ciúmes. Por quê? Porque a gente tem essa mania de querer ter tudo só pra gente. Tanto cobiçar algo e desejar algo que não é meu, tanto ter ciúmes e quero essa pessoa só comigo e só pra mim, ela é resultado de um coração egoísta. Um coração que só pensa em si mesmo e no próprio prazer e só em mim. Pô, se essa pessoa, esse meu amigo é tão legal, por que não ele ser amigo de outras pessoas também? Pô, se ele é um amigo ou uma amiga tão legal, que me aproxima tanto de Jesus e de Deus, faz parte do meu grupo pequeno na minha igreja, cara, ele é um exemplo. Por que não permitir que as outras pessoas tenham relação com ele e com ela, para que essas pessoas também sejam impactadas positivamente por essa pessoa? Porque a gente é egoísta, entendeu? Então a gente luta contra o nosso pecado de egoísmo e de desejar aquilo que não é nosso. Bom, mais perguntas, né? Ó, de novo, meu povo gosta de perguntar sobre Adão e Eva, ó. Por que Adão e Eva ficam com medo de Deus? Eles esquecem dele? Cara, essa pergunta é muito boa. Para você que não conhece o cenário ali, Adão e Eva acabaram de desobedecer a Deus e desejar ser igual a ele, porque quando eles comiam o fruto, era um fruto que dizia que eles conheceriam o bem e o mal. E só uma pessoa conhecia o bem e o mal, Deus. E eles querem ser como ele. Só que quando eles comem, eles veem que eles não se tornam igual a Deus. Na verdade, eles trazem o pecado e as consequências dele para a realidade. E uma delas é, eles percebem que eles estão nus e eles sentem vergonha. Começa aí, primeiro sentimento de vergonha. Esse sentimento de vergonha é o pior sentimento que a gente pode sentir. Próximo é o de medo. E por que eles sentem medo? Antes, eles tinham um relacionamento muito bom com Deus. Assim, amizade profunda. Todo final do dia, Deus vinha e conversava com Adão e Eva, explicava a respeito da realidade, explicava um pouco sobre o papel de cada um e a função que eles tinham como futuros cientistas, artistas, organizadores e administradores de toda a criação. Era muito bom. Só que quando o pecado veio, eles sentiram medo pela primeira vez, porque eles sabiam que Deus era santo e eles não eram mais santos. Eles tinham pecado agora. E essa relação foi quebrada. É que nem quando a gente mente pro nosso pai e nossa mãe, porque a gente tá com medo da consequência daquilo. Eles sabiam que a decisão deles, que foi errada, traria consequências. E eles tinham medo disso. E aí eles fogem de Deus. Antes, uma coisa que deveria levá-los correndo para abraçar a Deus e ter um bom relacionamento, o pecado veio e trouxe medo e separação. Você quer ver uma aplicação muito real para os nossos dias hoje? As pessoas terem raiva de Deus porque as coisas não acontecem do jeito que elas querem. Em vez delas saberem que Ele é a coisa mais importante que pode de verdade trazer satisfação e ensinar como lidar com a nossa realidade, elas simplesmente querem as coisas do jeito que elas desejam. As pessoas se distanciam de Deus, as pessoas têm raiva de gente que fala sobre Deus. Isso tudo são consequências desse primeiro medo lá atrás de Adão e Eva. Eles têm medo porque o pecado quebrou o amor e trouxe o contrário do amor, que é medo. Vamos lá, quantos anos você tem? Eu tenho hoje, no dia 7 de março de 2025, eu tenho 37 anos. Não parece? Obrigado, sei que vocês falaram isso.
Alguém perguntou aqui, lembrando, o ZTubers Responde, e o ZTubers em si é um projeto da Igreja Batista Memorial de São Paulo do Ministério de Pré-Adolescentes. E a gente tem uma estrutura aqui de liderança, de gente que cuida de outras pessoas, pessoa mais velha que cuida dos pré-adolescentes e seus grupinhos, né, seus grupos pequenos. E tem uma pergunta aqui de alguém que é: podemos um dia participar sendo líder? Com certeza! O nosso desejo, o meu sonho é ver o pré-adolescente se parecer com Cristo Jesus. A nossa missão como ministério é imprimir a imagem de Cristo Jesus nos pré-adolescentes. E Jesus, ele era um líder, porque ele pegou ali 12, um se desviou, mas ele tinha 12 debaixo da liderança dele, em que ele discipulou e acompanhou. Então, se parecer com Jesus é viver o ideal de discipulado. E para você discipular, você tem que assumir um papel de liderança. E para você assumir um papel de liderança, você tem que ter um relacionamento com Jesus e desenvolver essa imagem, amadurecer. Agora, você pré-adolescente talvez faz uma pergunta dessa e diz: mas eu quero ser criança para sempre, entrei no Z e não quero ir para os adolescentes, não quero amadurecer. Para a gente ser líder, a gente tem que amadurecer. Tem um dia que a gente fala aqui sobre Jesus pré-adolescente, que é quando ele tem 12 anos. E com 12 anos, Jesus já é uma referência. O texto bíblico fala que Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então Deus estava mostrando quanto ele estava amadurecendo e as pessoas, a sociedade estava olhando. Cara, esse menino é diferente. Então mesmo um pré-adolescente de 10, 11, 12 já pode ser referência da presença de Deus, já pode ser influência na vida de alguém. Mas o meu desejo para essa pessoa que perguntou se pode sim ser um líder, eu quero que essa pessoa seja, mas para isso ela vai precisar crescer, conhecer mais a palavra e se parecer mais com Jesus. Quem criou Jesus? É a pergunta. Quem criou Jesus? Mas eu acho interessante que a pessoa botou entre aspas. Eu sei a resposta. Cara, Jesus não é um ser criado. Vou pegar um texto aqui, 2 textos importantíssimos. Um que está em João, no Evangelho de João, o discípulo amado ali, o BFF de Jesus, e depois eu vou ler sobre um texto em Colossenses, que é uma carta de Paulo. Porque assim, eu posso dar uma resposta na minha cabeça, só que, mano, a minha cabeça não é boa, a Bíblia é boa. No princípio era a palavra, tá no capítulo 1 de João, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. De quem que João está falando aqui? Essa palavra. A palavra é Jesus. Então ele afirmou umas coisas importantes. A palavra, que é Jesus, estava com Deus. Jesus era Deus, e ele estava desde o princípio. Então, ele estava desde o princípio das coisas. Quando as coisas começaram a existir, eles já estavam. Então antes, vai ser meio filosófico e complexo essa parte, tá? Mas antes da realidade do tempo e espaço como nós seres humanos entendemos, Deus e Jesus, a Trindade toda, porque o Espírito Santo também estava lá no rolê, já existia. Mas tem uma coisa importante, porque a pessoa perguntou: quem criou Jesus? Jesus não foi criado, porque ele que cria as coisas. Ele que é o criador e a origem de todas as coisas. Porque o que eu li fala aqui: todas as coisas foram feitas, foram criadas, produzidas, pintadas, ilustradas, construídas por intermédio dele. Sem ele, nada existiria. Então, precisou de alguém antes da existência, um ser pré-existente, para que a existência do tempo e espaço, como eu e você entendemos, com um dia de uma semana de 7 dias, com 24 horas, com estações do ano, tudo que a gente conhece na nossa mente limitada a respeito do espaço e tempo não existia antes. Precisou de um ser pré-existente para dar start para essas coisas. Isso aqui o Thanos faz, destrói as coisas. No caso de Deus, faz assim, cria as coisas. O outro texto, aqui está em Colossenses 1, é escrito pelo apóstolo Paulo, Colossenses 1, versículo 15, e alguns outros para frente falam o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele está acima da criação. Debaixo da criação existe tempo e espaço. Existem estações do ano, existe o que a gente vive, ele está acima de todas essas coisas. Por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. A existência e a realidade, eu e você só existimos porque ele existe. Ele não foi criado, porque ele é o autor de toda a criação.